Todas as manhãs você está perdendo uma oportunidade poderosa sem perceber. Todas as manhãs você está perdendo uma oportunidade poderosa sem perceber. Você acorda com barulho na mente, com preocupações, com cansaço emocional e sem uma direção clara para começar o dia. Esse é o problema. Você inicia no automático e o seu dia se transforma em uma repetição do mesmo. Mas hoje você tem a solução diante de você. Este vídeo te dará as palavras exatas que sua mente precisa ouvir ao despertar. Clareza, foco, força e propósito. São mensagens criadas para quebrar a inércia mental, reprogramar seus pensamentos e ativar sua melhor versão desde os primeiros minutos. E se você ficar até o final, vai sentir o resultado. Um dia completamente diferente, mais consciente, com mais calma, mais energia e mais poder interior. Não adie isso. O que você ouve todas as manhãs pode mudar tudo. Este é o lembrete que o seu futuro precisava. Antes de começar este vídeo, quero que escreva nos comentários esta frase: hoje desperto com força, sou estoico. Escreva com intenção, com decisão, como um compromisso consigo mesmo. Não é apenas uma frase, é uma ordem direta para sua mente ativar sua disciplina, sua clareza e seu poder interior a partir desta manhã. Repeti-la e escrevê-la fará com que ela fique gravada no seu subconsciente, ajudando você a reprogramar seus pensamentos e a manter-se firme na sua transformação. Faça isso agora e prove que você está pronto para mudar todo o seu dia. Meditação: o que te incomoda nos outros revela o que ainda precisa curar em você. O que te incomoda nos outros revela o que ainda precisa trabalhar em você. Cada irritação é um espelho que reflete partes suas que ainda não foram compreendidas nem curadas. Quando alguém te incomoda, nem sempre é pelo que essa pessoa faz, mas pelo que desperta dentro de você. Essa reação, esse impulso de raiva ou julgamento, não é sinal de fraqueza, mas uma oportunidade de autoconhecimento. A vida usa outras pessoas como mensageiras para te mostrar suas próprias sombras. Cada emoção intensa é um convite para observar-se, não para atacar. Sua mente tende a apontar para fora aquilo que não quer aceitar por dentro. Você critica nos outros aquilo que teme ou reprime em si. Se alguém te irrita por ser arrogante, talvez no fundo exista uma parte sua que teme demonstrar segurança. Se te incomoda a lentidão de outra pessoa, talvez seja porque você mesmo vive correndo sem saber parar. Nada aparece sem motivo. O que você julga, se observado com humildade, pode se transformar no seu mestre. Segundo o estoicismo, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio ensinavam que as emoções não surgem pelas ações dos outros, mas pelos julgamentos que fazemos sobre elas. Eles acreditavam que cada incômodo é uma oportunidade para fortalecer a razão e o caráter. Para eles, o sábio não culpa o mundo pelo seu mal-estar, ele o utiliza como espelho para treinar a mente e alcançar o domínio interior. Da próxima vez que alguém te irritar, não reaja imediatamente. Respire, observe o que sente. Pergunte-se por que isso me afeta tanto. A resposta nem sempre estará do lado de fora. Às vezes, você descobrirá que sua raiva nasce do orgulho, da impaciência ou de feridas antigas que ainda não foram encerradas. Esse instante de reflexão é onde começa a liberdade. Porque quando você entende de onde vem sua emoção, ela deixa de te dominar. Não culpe, compreenda. É muito mais fácil apontar o dedo do que olhar para dentro. Mas o crescimento está na análise, não na reação. Quem te irrita sem perceber está te mostrando seus limites, está te revelando até onde vai sua paciência, quão forte é seu ego e quanto controle você realmente tem sobre si.
Cada pessoa que cruza seu caminho cumpre um papel no seu aprendizado, até aquelas mais difíceis. A vida não coloca obstáculos ao acaso. Ela coloca espelhos onde você mais precisa enxergar. Use cada incômodo como um treino emocional. Quando você conseguir manter a calma diante do que antes te tirava do eixo, terá evoluído. Não se trata de deixar de sentir, mas de escolher como responder. Cada vez que reage com consciência, fortalece sua mente. Cada vez que observa sem atacar, você se aproxima da serenidade. Essa é a diferença entre quem vive preso aos impulsos e quem domina o próprio mundo interior. As emoções não são inimigas, são guias que mostram o caminho para a compreensão de si mesmo. Rejeitá-las é rejeitar a oportunidade de crescer. Cada vez que uma emoção surgir, agradeça. Ela está te indicando algo que pode transformar. Se aprender a usar esse fogo corretamente, ele deixa de te queimar e passa a te iluminar. Não tenha medo de olhar para suas sombras. Maturidade emocional não é ser perfeito, é ser consciente. É aceitar que você também tem defeitos, também erra, também projeta nos outros aquilo que não quer ver em si. Essa aceitação não te enfraquece, te humaniza, te traz clareza e compaixão. E quando você se compreende, passa também a entender melhor os outros. Cada pessoa que te irrita é um mestre disfarçado. Cada situação que te provoca é uma lição para fortalecer seu autocontrole. Não lute contra elas. Aprenda com elas, porque aquilo que não se compreende se repete, e aquilo que se compreende se dissolve. No fim, você descobrirá que a verdadeira paz não chega quando os outros mudam, mas quando você deixa de reagir a eles. Seu poder está em não se perder no externo, mas em transformar-se por dentro. Cada irritação é um espelho. Olhe para ele sem medo, pois tudo o que hoje te incomoda pode ser exatamente o ponto onde começa a sua evolução. Meditação 2. Ser grato muda tudo. Ser grato muda tudo. A gratidão não é um enfeite espiritual nem uma frase bonita. É uma força real que transforma a maneira como você vê a vida. Quando você escolhe focar no que tem em vez do que falta, sua mente muda de frequência. Você deixa de viver a partir da escassez e começa a viver a partir da abundância. O que você valoriza cresce, o que você ignora desaparece. A gratidão transforma um dia comum em um dia especial, porque te lembra que mesmo no meio do caos existe luz, direção e motivos para continuar. A maioria passa seus dias contando problemas, mas quase nunca conta bênçãos, não porque a vida não lhes dê coisas boas, mas porque já não conseguem vê-las. Gratidão é um ato de despertar. Ela te obriga a parar, observar e reconhecer que nem tudo é negativo, que existem avanços, pequenos milagres, gestos, oportunidades e aprendizados. Quando você agradece, sua energia muda imediatamente. Sua mente se acalma, seu coração se abre e seu corpo responde com mais serenidade. É impossível sentir gratidão e ansiedade ao mesmo tempo, são emoções incompatíveis. Segundo o estoicismo, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio ensinavam que a gratidão é essencial para a tranquilidade da alma. Diziam que quem aprecia o que tem vive em abundância, enquanto quem se queixa o tempo todo vive em escassez, mesmo possuindo muito. Para eles, agradecer era um ato de sabedoria, pois mantinha a mente focada no que depende de si e evitava cair no desejo interminável do que falta. A gratidão multiplica aquilo que você valoriza. Quando todas as noites você escreve 3 coisas pelas quais é grato, não está apenas reconhecendo o que é bom, está treinando sua mente para encontrar mais motivos para sentir paz. No começo pode parecer forçado, mas com o tempo se torna natural. Seu cérebro começa a procurar momentos valiosos de forma automática.
É como ajustar o foco de uma câmera. Enquanto outros veem problemas, você verá possibilidades. Agradecer as dificuldades é um nível mais profundo de sabedoria, não porque a dor seja agradável, mas porque sem ela você não cresceria. Cada desafio mostrou quem você é, te fortaleceu e te obrigou a se reinventar. Quando você agradece até mesmo o que te feriu, é sinal de que amadureceu emocionalmente. Você já não vê a vida pela ferida, mas pela transformação. Agradecer a dor é libertar-se dela. Pratique a gratidão com palavras e gestos simples. Agradeça a quem te escuta, a quem te ajuda, a quem caminha ao seu lado. Agradeça um amanhecer, uma nova ideia, uma conversa, um momento de paz. Ser grato não te torna ingênuo, te torna consciente. Te deixa mais presente, mais leve, mais conectado com a vida. Quanto mais você agradece, mais motivos encontra para continuar agradecendo. A gratidão te ensina a enxergar a beleza até no cotidiano. Ela não nega os problemas, mas impede que eles te dominem. Quando agradece, sua percepção muda. O que antes parecia enorme agora ganha perspectiva. O que antes te sufocava, agora você compreende. A gratidão não elimina a dor, mas suaviza. Não apaga as dificuldades, mas te ajuda a enfrentá-las com mais calma. À medida que pratica essa disciplina, você começará a se sentir mais pleno. Sua mente deixará de saltar de preocupação em preocupação e se concentrará no que te sustenta. Você perceberá mais otimismo naturalmente, porque sua atenção estará treinada para reconhecer o que é bom. Sua paz aumentará porque você deixará de reagir e começará a apreciar. A gratidão é uma porta para uma vida mais profunda, mais consciente e mais serena. Ser grato não é um ato isolado. É uma forma de viver. É escolher todos os dias ver o que está funcionando, o que você já conquistou, o que já existe. E quando a gratidão se torna um hábito, não importa o que falte, sempre existirão motivos para sentir paz. Meditação 3. O respeito se conquista com ações, não com exigências. O respeito se conquista com ações, não com exigências. Ninguém respeita quem não se respeita. O verdadeiro respeito não se conquista levantando a voz, impondo autoridade ou buscando aprovação, mas vivendo com coerência. As palavras perdem valor quando não são sustentadas por atitudes. As ações, por outro lado, falam por você, mesmo quando você permanece em silêncio. Se você quer ser levado a sério, comece levando sua própria vida a sério. Quem se respeita inspira respeito sem ter que pedi-lo. O respeito autêntico nasce da integridade. Você não pode exigir que o mundo te valorize se é o primeiro a trair seus próprios princípios. Cada vez que tolera o que não deveria, que se cala quando deveria falar ou que cede ao que sabe que te faz mal, você perde força. O respeito começa quando você se torna seu próprio guardião. Não se trata de ser rígido, e sim de ter clareza, saber quem você é, o que aceita e o que não aceita. Segundo o estoicismo, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio ensinavam que o respeito próprio era a base da virtude e da força interior. Diziam que quem vive guiado pela razão e pelo autocontrole torna-se digno aos olhos dos outros, não por exigência, mas por exemplo. Para eles, o respeito não se busca fora, se cultiva dentro, através da disciplina, coerência e constância. Seus limites são a linguagem silenciosa da sua dignidade. Se você não os define, os outros não os perceberão. Quando você não estabelece suas linhas, as pessoas as ultrapassam sem culpa, porque você mesmo ensinou que elas podiam fazer isso. Não espere que alguém respeite aquilo que você não defende. Limites não afastam, protegem. São o filtro que separa o que constrói do que destrói. Dizer não é egoísmo, é proteger sua paz, sua energia e sua clareza interna.
Seja coerente entre o que diz e o que faz. Nada destrói mais rápido o respeito do que a contradição. Se você fala de valores, mas age com medo, se exige compromisso, mas não cumpre o seu exemplo desmorona. Coerência não é perfeição, é autenticidade. É agir com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Cada decisão, palavra e gesto constroem ou destroem a forma como os outros te enxergam. Você não precisa se explicar demais. Apenas viva de maneira que suas atitudes falem por você. Pare de mendigar respeito. Não o procure nas palavras alheias, encontre-o nos seus hábitos. Quando você se respeita, não precisa validação. Torna-se seletivo com o que permite e com quem compartilha sua energia. As pessoas sentem essa força silenciosa. Você não precisa impô-la, ela se revela por presença. Não é arrogância, é autoestima. É a firmeza de quem não está disposto a se diminuir por medo de perder alguém. Lembre-se, o que você tolera, você ensina. E o que ensina se repete. Viver com dignidade é compreender que você não precisa se impor para ser ouvido. A firmeza tranquila tem mais impacto do que a agressão. Quem grita mostra insegurança. Quem age com calma e decisão transmite autoridade. A serenidade é poder. Não discuta com quem não valoriza sua voz. Não se rebaixe para ser entendido por quem ainda não está pronto para te compreender. A verdadeira força está no autocontrole. Quando você começa a se respeitar, algo muda. Seus relacionamentos se tornam mais equilibrados, mais autênticos, mais limpos. Você deixa de atrair pessoas que te diminuem e passa a atrair aquelas que te valorizam, não porque as buscou, mas porque passou a vibrar de forma diferente. A admiração nasce do exemplo. A confiança se constrói com atitudes, e o respeito floresce na vida daqueles que vivem com integridade. No final, o respeito não se exige, se projeta. Ele é o reflexo natural de uma vida vivida com coerência. Se você quer que o mundo te trate com dignidade, comece você, não com orgulho, mas com consciência. Respeite-se quando escolher, quando falar, quando agir e quando se olhar no espelho, porque quando você se respeita, ensina ao mundo como deve te tratar. Meditação 4. Não conte seus planos para todo mundo. Não conte seus planos para todo mundo. A privacidade protege sua energia, sua direção e sua clareza. Cada vez que você revela suas metas a quem não deveria ouvi-las, abre a porta para opiniões que não precisa e para julgamentos que podem te enfraquecer. Nem todos querem ver você crescer. Alguns esperam que você fale, outros te invejam em silêncio e muitos simplesmente não entendem sua visão. Quanto menos você falar, mais livre será. O silêncio não é medo, é estratégia. Suas ideias se tornam mais fortes quando só você as carrega. Seus planos crescem melhor quando não estão expostos a olhares que não somam. Há momentos em que falar demais te tira força. Cada palavra que você entrega aos outros é energia que deixa de investir na construção. Quando compartilha seus planos cedo demais, recebe dúvidas, críticas ou comparações que podem plantar insegurança. E essa insegurança se transforma em freio. Por isso, é melhor trabalhar em silêncio, avançar sem alarde e construir sem distrações. Tudo o que você precisa está dentro de você, não na opinião dos outros. A privacidade te permite foco sem interrupções, sem pressões externas e sem a necessidade de provar nada. Segundo o estoicismo, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio ensinavam que a força interior se cultiva no silêncio. Eles afirmavam que o sábio age sem buscar aprovação, porque sabe que seu valor não depende do barulho externo, mas da coerência com seus princípios. Para eles, metas devem ser trabalhadas com discrição, pois a virtude está na ação, não na exibição.
Compartilhe seus resultados quando já forem realidade. Falar do resultado é diferente de falar do processo. Quando você mostrar o que conquistou, ninguém poderá te parar, porque o esforço já foi feito e o avanço já existe. Os fatos silenciam vozes, protegem sua energia e falam por você com mais força do que qualquer explicação. As pessoas respeitam o que veem realizado, não o que escutam como promessa. Aprenda a trabalhar em silêncio. Você não precisa anunciar cada passo que dá. Não precisa justificar suas escolhas nem explicar seus sonhos. Seu processo não é para os outros entenderem, é para você viver. O silêncio te dá espaço para pensar, corrigir e melhorar sem pressão. A calma de trabalhar sem ruído permite avançar mais rápido, com mais clareza e com menos desgaste emocional. Deixe que seus resultados sejam o seu barulho. Quando suas ações começarem a falar, você não precisará dizer mais nada. As pessoas verão seu crescimento, sua disciplina, sua mudança. Resultados têm mais impacto do que 1000 discursos. Não desperdice energia tentando convencer, invista em construir. O que você está criando será suficiente para mostrar quem você é e para onde está indo. Proteger seus planos não é desconfiança, é inteligência emocional. Quanto maior for sua visão, mais ela precisa ser protegida. Nem todos merecem acesso à sua mente, sua estratégia ou seu propósito. Alguns irão apoiar, outros irão sabotar e muitos simplesmente não compreenderão. Mas quando você caminha em silêncio, evita distrações, invejas e interferências externas. Você se torna dono do seu processo e verá sua energia mudar. Ao não depender de aprovação, sentirá liberdade. Ao não ouvir críticas desnecessárias, sentirá força. Ao não compartilhar seus planos antes da hora, avançará com uma clareza nova. Essa é a essência do crescimento silencioso. Avançar sem alarde, construir sem audiência e vencer sem pedir permissão. Quando você aprende a calar seus planos e a deixar seus resultados falarem, entende que a liberdade não está em fazer todos saberem o que você faz, mas em você saber exatamente para onde está indo. Meditação 5. A paz vale mais do que ter razão. A paz vale mais do que ter razão. Você não precisa vencer cada batalha para se sentir vitorioso. Muitas vezes a discussão nasce do ego, não da verdade. Você se agarra à necessidade de provar que está certo, mesmo quando isso rouba sua energia, sua calma e sua clareza. A necessidade de se impor cria conflitos que não acrescentam nada à sua vida. Em vez disso, quando você escolhe a tranquilidade acima do orgulho, descobre um tipo diferente de liberdade. A liberdade de não cair em provocações, de não se desgastar com o que não acrescenta e de não lutar batalhas que só deixam cansaço. Escolher a paz não te torna fraco, te torna consciente do seu valor. Às vezes confundimos força com confronto. Acreditamos que ceder é perder, quando na verdade é ganhar controle sobre si mesmo. A verdadeira força está em saber quando falar e quando calar, quando avançar e quando se retirar. Conflitos desnecessários roubam seu tempo e sua vida. Você discute para ter a última palavra, para sentir validação, para provar algo que muitas vezes nem importa. Quantas vezes você ganhou uma discussão, mas perdeu a sua calma? Quantas vezes ficou com a razão, mas vazio por dentro? Isso não é vitória, é desgaste. Escolher seu bem-estar é o verdadeiro triunfo. Segundo o estoicismo, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio ensinavam que a serenidade vale mais do que qualquer argumento. Diziam que não devemos gastar nossas emoções em disputas que não transformam nada e que o sábio não compete para provar sua inteligência, mas para manter sua mente em equilíbrio. Para eles, a paz interior era a conquista mais elevada, porque nenhuma batalha externa poderia roubá-la se a pessoa já tivesse domínio sobre si. Antes de discutir, pergunte-se se vale a pena.
Faça uma pausa. Respire. Nem toda situação merece sua energia. Pergunte-se: isso muda minha vida? Traz paz? Constrói algo? Se a resposta for não, solte. Você não é responsável por corrigir todo mundo, nem por convencer ninguém. As pessoas enxergam o mundo a partir das suas feridas, crenças e limites. Não é sua obrigação lutar contra isso. Sua responsabilidade é proteger seu estado interno, não vencer debates inúteis. Priorize sua paz antes do seu ego. O orgulho te empurra a responder, provar, lutar, mas o ego nunca se satisfaz. Quanto mais você o alimenta, mais ele exige. O bem-estar, pelo contrário, te sustenta. Quando você escolhe a paz, escolhe saúde mental, clareza emocional e autocontrole. O ego pede reação, a paz ensina decisão. E nessa decisão está sua evolução. Você não está aqui para ter razão, está aqui para crescer. Aprenda a se retirar com elegância. Nem todo conflito merece sua presença. Você não precisa responder a cada provocação, nem esclarecer cada mal-entendido. Às vezes o ato mais sábio é simplesmente dar um passo atrás. Se retirar não é desistir, é se proteger. É mostrar que sua energia é valiosa e não será investida onde não floresce. O silêncio, quando vem da calma, é mais poderoso do que qualquer argumento. Você escolhe onde colocar sua atenção e essa escolha define sua paz. Com o tempo, perceberá que sua vida se torna mais leve. Você não carrega mais o peso de provar nada. Não busca mais ter razão. Só busca estar bem. E essa simples prioridade transforma seu mundo. As discussões perdem força, os conflitos se dissolvem e seu coração fica mais sereno. Você viverá com maturidade emocional. Não reagirá por impulso, responderá com consciência. Aprenderá a deixar o orgulho ir embora e a abraçar a tranquilidade. E descobrirá que a paz não é a ausência de problemas, é a capacidade de não se perder dentro deles. Escolher a calma é escolher a si mesmo, e não existe vitória maior do que essa. Meditação 6. Você não pode curar se continua tocando a ferida. Você não pode curar se continua tocando a ferida. Cada vez que volta a lembrar do que te machucou, você reabre uma dor que já estava tentando se fechar. Reviver o passado não te protege, te aprisiona. A mente tem o hábito de retornar ao que doeu, como se repetir pudesse mudar algo, mas tudo o que consegue é te manter preso a um ciclo que desgasta sua energia e enfraquece sua paz. Curar não é esquecer, é parar de sofrer pelo mesmo motivo. É permitir que o passado se transforme em aprendizado e não em tormento. Aceitar o que aconteceu é o primeiro passo para a liberdade. Aceitar não significa aprovar ou justificar. Significa reconhecer que você não pode mais mudar aquilo. A ferida não cicatriza quando você busca explicações eternas. Ela cicatriza quando decide que o que aconteceu não determinará sua forma de viver agora. A aceitação liberta porque encerra a guerra interna contra uma realidade já escrita. E quando essa guerra termina, a mente finalmente descansa. Segundo o estoicismo, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio ensinavam que o sofrimento se prolonga quando resistimos ao inevitável. Diziam que a tranquilidade chega quando paramos de lutar contra o que já aconteceu e direcionamos nossa energia para o que ainda podemos transformar. Para eles, sabedoria era olhar para o passado apenas para aprender, não para morar nele. Focar no presente é uma das formas mais poderosas de cura. O presente é o único lugar onde você pode criar algo novo. É onde você pode escolher como responder, como avançar, como se reconstruir. Se sua mente vive no ontem, seu corpo vive cansado e sua alma vive fragmentada. Mas quando você decide retornar ao agora, recupera o poder de conduzir sua vida. O presente não pede explicações, apenas sua atenção.
Cada vez que sua mente voltar ao passado, observe sem julgamento e diga: isso já não me pertence. Essas palavras são uma chave, elas fecham a porta do sofrimento, não para apagá-lo, mas para colocá-lo no lugar correto, o passado. Com o tempo sua mente aprenderá que não precisa voltar lá, que aquele capítulo terminou, que você mudou e que o que você foi não é o que você é. Curar também é criar espaço emocional para crescer sem carregar peso desnecessário. Quando você para de tocar a ferida, permite que a pele volte a fechar. Você deixa de buscar culpados. Deixa de repetir a história na mente. Deixa de perguntar por que isso aconteceu comigo. E troca por perguntas muito mais sábias. O que eu aprendi? O que posso construir agora? Como posso seguir? Essas perguntas criam caminhos onde antes só havia dor. Você não precisa apressar seu processo, apenas parar de sabotá-lo. Seu coração quer cicatrizar, sua mente quer paz, mas não consegue enquanto você revisita o que te feriu. A ferida não precisa que você a analise 1000 vezes. Ela precisa de tempo, silêncio, compreensão e distância. Quando você para de pressioná-la, ela começa a se fechar sozinha. E um dia, sem aviso, você percebe que já não dói tanto. Aquilo que antes consumia sua alma agora é apenas uma lembrança neutra. O que te quebrou também te fortaleceu. Você soltou, não porque foi fácil, mas porque finalmente entendeu que sua paz vale mais do que a história. Você libertará seu coração do peso do ontem. Viverá mais leve, com mais foco e mais calma. Recuperará sua energia e a capacidade de construir um presente verdadeiro, não um presente contaminado pela sombra do passado. E então perceberá que curar nunca foi esquecer, mas aprender a caminhar sem abrir a ferida a cada passo. Meditação 7. Você não pode avançar se continua esperando desculpas. Você não pode avançar se continua esperando desculpas. Essa espera te prende à dor, te mantém preso a uma história que já terminou, mas que você continua carregando como se ainda estivesse acontecendo. Não é a pessoa que te prende, é o seu desejo de que ela haja como você agiria. E é aí que nasce o sofrimento, na expectativa, não no fato. Há pessoas que jamais reconhecerão o dano que causaram. Não porque você não vale, mas porque o nível de consciência delas não lhes permite enxergar. Se você condiciona sua paz ao arrependimento de alguém, está entregando o que tem de mais valioso, sua liberdade interior. A ferida não permanece aberta pelo que fizeram com você, mas pelo que você continua esperando. A desculpa se transforma em uma necessidade emocional que te mantém girando no mesmo ciclo, revivendo a mesma história e sentindo o mesmo sofrimento. O fechamento que você busca não vem de fora, ele nasce da decisão de soltar. Soltar não é desistir, não é dizer que estava tudo bem, não é justificar o injustificável. Soltar é escolher curar, mesmo que o outro nunca entenda. Seu coração merece descanso, não uma guerra eterna contra algo que já não pode ser mudado. Segundo o estoicismo, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio ensinavam que a verdadeira liberdade nasce quando soltamos aquilo que não controlamos. Diziam que aqueles que esperam justiça emocional dos outros se tornam prisioneiros de vontades alheias, enquanto aqueles que direcionam sua energia para o próprio interior alcançam serenidade. Para eles o perdão não era complacência, era autocontrole. Deixar de depender do comportamento alheio para encontrar paz é deixar de esperar justiça emocional. A justiça da alma raramente chega em forma de palavras que encerram feridas. Na maioria das vezes, ela chega em forma de aprendizado, transformação e força interior. Você não precisa que alguém confirme que o que aconteceu foi errado. Sua intuição já sabia. Seu sofrimento já mostrou, seu crescimento já comprovou.
Não continue dando poder a quem te feriu esperando por uma reparação que talvez nunca venha. Perdoe por você, não por eles. Perdoe para se libertar da emoção que te prende, não para absolver quem te machucou. O perdão é um ato íntimo, silencioso, profundo. Não requer a presença nem as palavras do outro. Requer a sua coragem. É reconhecer que seu bem-estar vale mais do que seu orgulho, que sua paz vale mais do que sua necessidade de explicações, que seu futuro vale mais do que decifrar o passado. Direcione sua energia para construir sua nova versão. Cada minuto gasto revivendo o dano é um minuto que você deixa de investir em sua evolução. A vida continua te chamando para seguir, mas você não pode ouvi-la enquanto olha para trás. Use o que aconteceu como impulso, não como prisão. Transforme sua dor em combustível. Faça de sua evolução a resposta. Faça do seu progresso o seu fechamento. Faça de sua transformação a sua vitória. Quando você decide seguir em frente sem esperar desculpas, algo dentro de você desperta. Você sente leveza, porque deixou de carregar pesos que não são seus. Você sente liberdade, porque já não depende de ninguém para curar. Você sente força porque finalmente escolheu seu bem-estar em vez da dor. E então você descobre uma verdade profunda. A paz não chega quando os outros mudam, mas quando você decide soltar. Não espere palavras que talvez nunca escute. Não pause sua vida por quem já seguiu com a própria. Não permaneça esperando na margem de uma ponte que ninguém virá atravessar. Atravesse você. Avance você. Cure-se você. E quando isso acontecer, você entenderá algo essencial. Você nunca precisou da desculpa para ser livre. Precisava apenas decidir se libertar. Meditação 8. A intuição não grita, ela sussurra. A intuição não grita, ela sussurra, e por isso tantos a ignoram. Vivemos cercados de ruídos, opiniões alheias, expectativas que não são nossas, distrações que abafam a voz mais importante, a que vem de dentro. A sabedoria interior nunca chega como um grito, chega como uma sensação suave, uma leve inquietação, uma certeza silenciosa. E se sua mente está saturada, você nunca conseguirá ouvi-la. Sua intuição não é um mistério. Ela é a parte de você que sabe, sente e reconhece o caminho antes mesmo de sua razão entender. Cada vez que você ignora essa voz, acaba em lugares que não pertencem a você. Você permanece em relações que já não te fazem bem. Aceita situações que não te respeitam. Toma decisões que contradizem sua paz. Você não errou por inocência, errou por não se escutar, porque a sua intuição sempre avisa. Seja através de um aperto no peito, um pensamento insistente ou uma sensação incômoda sem explicação. Essa é sua alma falando. E quando você aprende a escutá-la, sua vida muda de direção. Segundo o estoicismo, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio ensinavam que a verdadeira sabedoria nasce de dentro. Eles afirmavam que a mente serena consegue reconhecer o que é certo sem precisar de aprovação externa. Diziam que razão e intuição trabalham juntas quando a alma está em equilíbrio, e que somente um espírito disciplinado consegue ouvir seus próprios pensamentos com clareza. Para eles, a orientação mais poderosa era a que vinha do domínio interior. Reserve alguns minutos do seu dia para o silêncio e reflexão, mesmo que sejam 5 minutos antes de dormir ou ao acordar. Faça uma pausa real. Feche os olhos. Permita que o barulho do mundo desapareça por um instante. Observe o que surge quando você não está correndo, não está reagindo, apenas está consigo mesmo. O silêncio não é vazio, é o espaço onde sua intuição se expressa. Escute seu corpo e suas sensações. O corpo fala antes da mente. Quando algo não é para você, você sente. Quando algo te traz paz,
você também sente. Não subestime esses sinais. Você não precisa de uma explicação lógica para saber que algo não encaixa. O corpo guarda memórias, verdades e avisos. Se algo te incomoda, respeite isso. Se algo te acalma, considere. Seu corpo não mente, você é quem insiste em ignorá-lo. Confie na sua primeira impressão quando algo parecer estranho. Aquela frase silenciosa, tem algo errado aqui, isso é intuição pura. Depois vem a mente, tentando justificar, minimizar, duvidar. Mas a primeira sensação é honesta, direta e quase sempre correta. Aprenda a honrá-la. Quando você não escuta, paga o preço depois. Quando escuta, economiza anos em caminhos que não levam a nada. Sua intuição não quer te assustar nem impedir seu crescimento. Ela quer proteger você. Quer te aproximar do que fortalece e afastar do que destrói. Mas ela precisa de silêncio, presença e confiança para ser ouvida. Não espere que ela grite. Não espere sinais dramáticos. A intuição trabalha no sutil, no quase imperceptível, no que apenas se sente. Por isso, é essencial aprender a diminuir o ritmo, conectar consigo e observar sem julgar. Quando você transforma o silêncio em hábito, começa a tomar decisões alinhadas com sua essência. Já não escolhe pelo medo, escolhe pela clareza. Já não aceita por pressão, aceita por paz. Cada decisão guiada pela intuição te aproxima da vida que realmente te pertence. Com o tempo, você perceberá que seu caminho se torna mais fluido, mais coerente, mais verdadeiro. Porque quando você escuta sua sabedoria interior, você deixa de se trair. Você para de ocupar espaços onde não pertence. Você não força o que não flui. A intuição te guia, mas você decide se escuta, e quando aprende a ouvi-la, suas escolhas se tornam mais sábias, mais simples e profundamente alinhadas com quem você realmente é. Essa é a verdadeira liberdade, viver guiado pela sua própria voz e não pelo ruído do mundo. Meditação 9. Você não precisa provar seu valor, você já o tem. Você não precisa provar seu valor, você já o tem. Você passa tempo demais tentando convencer os outros de que é suficiente, quando, na verdade, seu valor nunca dependeu da opinião deles. A validação externa é instável. Hoje aplaudem, amanhã esquecem. E se você baseia sua identidade nisso, viverá perseguindo um reconhecimento que nunca será suficiente para preencher aquilo que só você pode afirmar. Sua existência já é prova de que você merece respeito, amor e dignidade. Você não precisa conquistar aquilo que já é seu por natureza. O problema não é falta de valor, é falta de reconhecimento próprio. Cada vez que vive para impressionar, você se distancia da sua essência. Você se molda ao que os outros esperam, diminui sua voz, esconde sua luz, e essa adaptação constante cansa, drena e machuca. O que você procura não está fora, ninguém pode te dar a segurança que não nasce dentro de você. O reconhecimento dos outros pode ser agradável, mas não pode ser sua base. Sua paz precisa ser construída de dentro para fora, através do seu respeito por si mesmo e da sua própria voz. Segundo o estoicismo, Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto ensinavam que o valor pessoal não depende do julgamento externo, mas do caráter interior. Eles afirmavam que quem se conhece não se deixa definir por elogios ou críticas, porque sua dignidade nasce da coerência com seus princípios. Para eles, a verdadeira força era ter uma identidade estável, imune à aprovação ou rejeição. Reconheça suas conquistas sem esperar aplausos. Você não precisa anunciar cada vitória nem depender de reconhecimento público para se orgulhar. Existem triunfos silenciosos que ninguém vê, mas que valem mais do que qualquer celebração externa. Levantar-se quando ninguém sabia que você estava caído. Curar feridas sem testemunhas, seguir em frente quando ninguém te empurrava.
Esses momentos íntimos são a base do seu valor real. Honre-os, agradeça por eles. Você não precisa de plateia para saber que vale muito. Pratique a autoafirmação diariamente. Antes de enfrentar o mundo, fale consigo como alguém que se respeita. Lembre-se de que você é suficiente, de que sua voz importa, de que sua presença tem peso. As palavras que você repete se tornam sua verdade interna. Não espere que alguém diga o que o seu coração precisa ouvir. Diga você. Autoafirmação não é arrogância, é higiene emocional. Não meça seu valor por comparações ou resultados. A comparação é uma armadilha projetada para fazer você esquecer o próprio caminho. Sempre haverá alguém mais rápido, mais visível, mais favorecido. Isso não importa. Sua única referência é sua antiga versão. Você está evoluindo, está aprendendo, está avançando, e isso basta. Também não permita que seus resultados definam sua identidade. Você pode falhar 1000 vezes e continuar sendo valioso. Pode ter um dia ruim e ainda assim ser suficiente. Seu valor não nasceu dos seus feitos, por isso ele não desaparece quando você tropeça. Quando você para de provar e simplesmente vive, algo dentro de você encontra ordem. Sua energia volta para o seu corpo. Sua mente descansa. Seu coração respira. Você para de existir sob pressão e começa a viver com autenticidade. E então você caminha com uma segurança silenciosa, porque entende que seu valor não se negocia, não se mede e não se perde. Seu amor próprio se torna o filtro das suas relações, das suas escolhas e da sua vida. Você já não implora atenção, já não busca aprovação, já não se diminui para caber em lugares pequenos. Você viverá com uma confiança interna profunda, daquelas que não tremem diante de opiniões. Sentirá um amor próprio real, não emprestado dos elogios alheios. E então você entenderá algo libertador. Nunca te faltou valor, só faltava reconhecê-lo. Meditação. A fé não remove os obstáculos, ela te dá a força para atravessá-los. A fé não remove os obstáculos, ela te dá a força para atravessá-los. A vida não foi feita para ser perfeita, nem para te agradar. Foi feita para te moldar. Cada desafio que surge no seu caminho não é sinal de fracasso, mas uma oportunidade para descobrir do que você é feito. A confiança é seu escudo quando tudo ao redor se torna incerto. A fé não promete um trajeto sem dificuldades. Promete que você não enfrentará nada sozinho. Ter fé é continuar caminhando mesmo quando o final do túnel ainda é invisível. É permanecer firme no seu propósito, mesmo quando o chão treme sob os seus pés. O mundo te mostrará 1000 motivos para duvidar, mas a fé te dará um único motivo para continuar sua força interior. Quando você confia, sua mente deixa de se fixar no medo e começa a enxergar possibilidades. Não se trata de negar a realidade, mas de vê-la com esperança. Os obstáculos continuam lá, mas o seu espírito muda. Onde antes você via muros, agora vê portas. Onde antes via queda, agora vê impulso. A fé reorganiza a maneira como você enxerga o caminho, não o caminho em si. O difícil continua sendo difícil, mas você se torna mais forte. Segundo o estoicismo, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio ensinavam que a verdadeira fortaleza não está em evitar as dificuldades, mas em enfrentá-las com serenidade e confiança na razão. Diziam que a verdadeira força nasce dentro, não nas circunstâncias. Para eles, o sábio aceita o obstáculo como parte inevitável do destino, mas mantém a mente em paz, pois entende que o mais importante não é o que acontece, mas como responde ao que acontece. O domínio interno, mais do que a ausência de problemas, era sua verdadeira fé. Repita todos os dias: não sei como, mas sei que vou seguir adiante. Essa frase não é ilusão, é poder.
É reconhecer que você não tem todas as respostas, mas tem a determinação necessária para encontrá-las. É aceitar que o caminho pode ser incerto, mas você é maior que o medo. A frase não muda a realidade, muda sua energia. E a energia com que você enfrenta a vida determina sua força. Foque mais no propósito do que no problema. Quando você fixa sua mente no obstáculo, paralisa-se. Afoga-se em dúvidas, perde a perspectiva. Mas quando foca no propósito, o obstáculo deixa de ser um muro e se torna apenas uma parte do caminho, não o fim dele. Pergunte-se, o que isso quer me ensinar? Para onde isso está tentando me levar? Cada pedra tem um papel, cada queda traz uma mensagem. Quando você encontra propósito na dor, a dor se transforma em evolução. Alimente-se de esperança, não de medo. Esperança não é fantasia, é combustível. Assim como o corpo não funciona com o que o enfraquece, o espírito não se levanta com pensamentos que o destroem. Troque sua conversa interna. Não diga, não posso. Diga só mais um passo. Não pense, isso me derrota. Pense, isso me prepara. A esperança sustenta, o medo consome. Com o tempo, você perceberá que seu espírito está mais forte, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais resistente. A fé te permite continuar mesmo sem garantias, te permite respirar mesmo no meio da tempestade, te permite permanecer firme quando outros desistem. Esse é o verdadeiro milagre, não a ausência de desafios, mas a presença da força interior. E você viverá com serenidade diante do desconhecido, não porque o controla, mas porque confia na sua capacidade de atravessar o que vier. A fé transforma você em alguém que não espera condições perfeitas para avançar, mas avança porque sabe quem é. A incerteza deixa de ser ameaça e se torna prova. Uma prova que, com fé, você sempre pode superar. Meditação 11. Nem tudo que brilha te convém, nem tudo que brilha te convém. O que é atraente nem sempre é o que é certo, e aquilo que chega carregado de emoção nem sempre está alinhado com a sua paz. A vida te apresentará oportunidades, pessoas, caminhos e desejos que parecem brilhantes por fora, mas nem todos foram feitos para você. Às vezes, o mais tentador é exatamente o que mais te distrai, o que te afasta do seu centro, o que te desconecta do seu propósito. A chave está em aprender a enxergar além do brilho superficial e escolher a partir da calma, não do impulso. O que parece perfeito à primeira vista pode esconder caos, desgaste ou confusão. O que acelera seu coração pode não alimentar sua alma. E aquilo que atrai de imediato pode roubar seu tempo, sua energia ou sua estabilidade. Não confunda intensidade com compatibilidade, velocidade com direção ou emoção com conexão real. O brilho engana porque ativa desejos, mas a paz nunca mente. Se algo te inquieta, te drena ou te desvia, não importa o quanto pareça atraente, não te serve. A vida não se trata de colecionar estímulos, e sim de construir sentido. Segundo o estoicismo, Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto ensinavam que o valioso nem sempre é agradável, e o agradável nem sempre é valioso. Diziam que o sábio não escolhe com base no prazer imediato, mas na virtude, na clareza e na razão. Para eles, o certo não se reconhece pela aparência, mas pelo impacto que deixa no seu equilíbrio interior. Escolher a paz antes da emoção era, para esses filósofos, a expressão mais elevada da liberdade. Antes de aceitar algo, pergunte-se se isso te aproxima do seu propósito. Pode ser uma relação, um trabalho, um projeto ou um desejo momentâneo. Pergunte, isso me fortalece ou me desgasta? Isso soma ou distrai? Isso está alinhado com a vida que quero construir? Se a resposta for não, mesmo que brilhe, não é para você.
Se algo te tira energia, te rouba clareza ou te desvia do teu caminho, o brilho é apenas uma armadilha para os seus impulsos. Escolher bem é escolher devagar. Não confunda emoção com conexão. A emoção é rápida, impulsiva e explosiva. A conexão é profunda, calma e estável. Muitas vezes perseguimos o que nos excita e ignoramos o que nos sustenta. O emocional acelera, o verdadeiro acalma. Aprenda a ouvir seu corpo. Se você sente ansiedade antes de paz, dúvida antes de certeza, vazio antes de presença, ali não é. As melhores decisões não criam turbulência interna, criam silêncio. Aprenda a dizer não sem culpas. O não que você diz ao que não te serve é um sim poderoso ao seu bem-estar, ao seu foco e ao seu crescimento. Você não nasceu para agradar expectativas nem para carregar responsabilidades que não são suas. Dizer não é um ato de maturidade emocional e respeito por si mesmo. Não explique demais. Não justifique. Apenas escolha sua paz. Sua energia é ilimitada, e cada sim automático rouba espaço do que realmente importa. Quando você passa a escolher com consciência, sua vida muda. Você evita decisões impulsivas que antes traziam caos, confusão e desgaste. Ganha estabilidade emocional porque deixa de reagir e começa a responder. Desenvolve clareza porque decide a partir do propósito, não do impulso. E então descobre algo poderoso. O que é realmente para você não chega gritando, chega em silêncio. Não precisa brilhar para ser valioso. Com o tempo, você verá que o melhor para você nem sempre é o mais emocionante, é o mais coerente, que a paz vale mais do que a intensidade, que escolher desde a calma te protege de armadilhas emocionais, e que quando você aprende a distinguir brilho de valor, sua vida se enche de escolhas que nutrem, fortalecem e sustentam o seu caminho. Escolher o que te convém nem sempre é fácil, mas sempre é sábio. E essa sabedoria te dará uma paz e uma estabilidade que nenhuma tentação poderá quebrar. Meditação 12. Sucesso sem paz é apenas fracasso disfarçado. Sucesso sem paz é fracasso disfarçado. Você pode conquistar metas, ter dinheiro na conta, reconhecimento, aplausos e conquistas visíveis. Mas se por dentro sua mente está em caos, seu coração vive inquieto e sua alma não descansa, então nada disso é triunfo verdadeiro. Não se trata apenas de chegar longe, mas de chegar inteiro. O sucesso sem calma não se desfruta, apenas se suporta. Por isso tantas pessoas realizam o que sempre desejaram e ainda assim sentem um vazio profundo. A verdadeira riqueza não está no que você chega a conquistar, mas na paz com que consegue viver essas conquistas. Muitos sacrificam seu bem-estar por resultados temporários. Trocam sono por produtividade, relacionamentos por ambição, saúde por velocidade. E quando finalmente alcançam o topo, percebem que deixaram pedaços de si no caminho. O sucesso é belo, mas nunca deveria custar sua tranquilidade. Se para conseguir algo você precisa perder a si mesmo, esse triunfo é apenas uma derrota disfarçada. Você não precisa se queimar para brilhar. Você precisa de equilíbrio. Segundo o estoicismo, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio ensinavam que a paz interior é o bem mais elevado que o ser humano pode possuir. Eles afirmavam que nenhuma glória externa vale a pena se perturba a serenidade da alma. Para os estoicos, o verdadeiro sucesso é viver em harmonia com a virtude, com a razão e com a tranquilidade, porque somente assim a vida mantém sua força e coerência. Nada externo se compara à estabilidade interior. Não sacrifique seu bem-estar por conquistas temporárias. Existem metas importantes, sim, mas nenhuma deveria custar sua saúde mental, sua saúde física ou sua dignidade. Às vezes vencer significa parar, respirar e reorganizar prioridades.
A vida não é uma corrida, é um caminho, e correr sem pausa apenas te desconecta de si mesmo. Pergunte-se: o que eu busco realmente vale o que estou sacrificando? Se para alcançar o resultado você precisa perder sua paz, o preço é alto demais. Encontre equilíbrio entre esforço e descanso. Trabalhar é necessário, mas descansar também é. Ninguém avança exausto. O corpo e a mente precisam de pausas para renovar energia, clarear ideias, manter criatividade e força. Não confunda movimento com progresso. Às vezes descansar é avançar. Às vezes parar é o passo mais produtivo. O equilíbrio não te torna lento, te torna inteligente. Priorize o que te faz dormir em paz. Essa é a medida real do sucesso. Não é quanto você ganhou, é quanta calma sentiu ao final do dia. Faça o que é certo, mesmo que leve mais tempo. Construa relações verdadeiras, mesmo que poucas. Tome decisões alinhadas com seus valores, mesmo que não agradem todos. A almofada é o melhor juiz. Se você consegue dormir sem culpa, sem máscaras e sem arrependimentos, então está vivendo corretamente. Essa tranquilidade não se compra, se cultiva. Quando você escolhe a paz como parte do seu sucesso, tudo muda. Você já não persegue reconhecimento, porque já não falta nada dentro de você. Você já não corre, porque sua mente caminha ao seu lado, não contra você. Seus resultados se tornam mais leves, mais genuínos, mais seus, e você finalmente entende algo essencial. O verdadeiro sucesso não é acumular, é sustentar sua essência, sustentar seu bem-estar. Com o tempo, você alcançará um sucesso mais estável e feliz, um que não te destrói, mas te constrói, um que não te esgota, mas te preenche, um que não rouba sua alma, mas a honra, porque você terá aprendido a maior verdade: chegar longe não significa nada se ao chegar, você não consegue viver em paz consigo mesmo. Quando a paz se torna sua prioridade, a vida inteira se torna mais leve, mais profunda e muito mais verdadeira. Entendo. Queres la tradução normal ao português, tal como te la di nos textos anteriores, sem emojis, sem formato extra, solo traduzido fielmente. Meditação 13. O que você resiste permanece, o que você resiste persiste. Aquilo do qual você tenta escapar volta com mais força. Quanto mais você nega uma emoção, mais ela te controla. Quanto mais foge de uma situação, mais ela te persegue. A resistência cria uma tensão interna, e essa tensão se transforma em um ciclo que desgasta sua energia. A verdadeira libertação não chega quando você luta contra o que sente, mas quando permite sentir sem medo. A negação não te protege, apenas prolonga aquilo que você tenta evitar. Aceitar não é desistir. Aceitar é parar de lutar contra si mesmo. Quando você tenta bloquear suas emoções, elas não desaparecem. Elas se escondem e nesse esconderijo crescem, se distorcem e se intensificam. O que você cala se transforma em peso. O que você nega se transforma em prisão. O que você resiste permanece com você porque não encontra saída. Mas quando você observa o que sente, quando nomeia e dá espaço, isso se move, flui e muda. Nenhuma emoção pode te dominar se você não alimenta com medo. Viver fugindo do que dói apenas te aprisiona mais. A dor que você não encara se repete. O medo que você não reconhece se expande. A tristeza que você não sente se transforma em ansiedade. A aceitação tem um poder transformador. Converte o pesado em leve, o caótico em compreensível e o escuro em aprendizado. O que você resiste insiste. O que você aceita se dissolve. Segundo o estoicismo, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio ensinavam que a mente alcança liberdade quando deixa de lutar contra a realidade.
Diziam que o que nos perturba não é o que acontece, mas a resistência interior em aceitar. Para eles, observar as emoções com serenidade e sem julgamento era um ato de força. A aceitação permitia recuperar o controle e deixar que a razão guiasse a ação e não o impulso. Observe suas emoções sem reprimi-las. Quando o medo chegar, observe. Quando a tristeza aparecer, sinta. Quando a raiva surgir, reconheça. Não tente escondê-las com distrações ou exigências. Sente-se consigo mesmo por um momento e permita que a emoção se expresse. Você não é fraco por sentir, você é humano. As emoções não vêm para destruir, mas para mostrar algo. Nomeie o que sente. Pode parecer simples, mas dar um nome exato ao que você sente é uma das ferramentas mais poderosas para recuperar o controle. Dizer, tenho medo, estou frustrado, me sinto perdido, transforma uma emoção difusa em algo concreto e manejável. Quando você nomeia, ela deixa de ser um monstro invisível e se torna uma experiência que pode ser compreendida. Nomear é iluminar. A emoção deixa de controlar nas sombras. Deixe que elas passem sem apego. Toda emoção é temporária. Nenhuma foi feita para ficar. O problema não é senti-las, é se prender a elas. Quando surgir uma emoção, aceite, observe, respire e deixe ir. Não construa histórias em sua mente que a façam crescer. Não repita pensamentos que a intensifiquem. As emoções são como ondas. Se você não resiste, elas passam. Se luta contra elas, te arrastam. Quando você aprende a aceitar em vez de resistir, algo profundo muda dentro de você. A ansiedade perde força. O medo perde poder. A tristeza deixa de assustar. Sua mente respira, seu corpo relaxa, sua alma descansa. Porque você não está mais lutando contra si mesmo. Está se acompanhando, se compreendendo e se curando. Então, de repente, você percebe que está mais livre, mais consciente e mais maduro emocionalmente. Não porque deixou de sentir, mas porque não tem mais medo de sentir. Você aprendeu a lição, aquilo que você resistia te dominava, mas o que você aceita se transforma. E esse é o primeiro passo para uma vida mais leve, mais profunda e mais em paz consigo mesmo. Meditação 14. A mente tranquila vê soluções. A mente tranquila vê soluções. A agitada vê problemas. Quando seu interior está em caos, tudo ao seu redor parece maior, mais difícil e mais ameaçador do que realmente é. A ansiedade distorce a realidade. Exagera os riscos e inventa cenários que só existem na sua mente. Mas quando sua mente se acalma, tudo muda. Sua percepção se organiza, sua inteligência se ativa e a vida se torna mais administrável. O que parecia impossível se transforma em algo solucionável. A calma não elimina os desafios, mas te dá a clareza para superá-los. O caos mental faz você reagir a partir do medo, e quando reage a partir do medo, escolhe mal. Você toma decisões impulsivas, apressadas, guiadas pela emoção do momento. E depois, quando a mente volta à calma, enxerga claramente o que antes ignorava. Por isso, tantas vezes você pensa, eu não devia ter dito isso. Eu não devia ter agido assim. Não era tão grave. Mas sua mente agitada fez parecer enorme. A agitação é uma lupa do problema. A tranquilidade é uma janela para a solução. Segundo o estoicismo, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio ensinavam que uma mente calma é invencível. Diziam que o sábio nunca toma decisões em meio ao impulso ou à tempestade emocional, porque sabe que a razão só floresce quando a mente está serena. Para eles, aprender a dominar os pensamentos era mais importante do que dominar qualquer circunstância externa. A paz interior era a base de toda decisão sábia. Respire profundamente antes de decidir. Não subestime o poder de uma respiração consciente.
Quando você inspira lentamente e solta o ar com calma, o seu sistema nervoso se estabiliza, a mente desacelera e a ansiedade perde força. Nesse instante você recupera o controle. As decisões impulsivas nascem do corpo tenso e da mente acelerada. As decisões sábias nascem do corpo relaxado e da mente clara. Antes de responder, antes de agir, antes de se mover, respire. Essa pausa pode evitar erros que depois pesam. Pratique momentos de quietude diariamente. Você não precisa de horas de meditação, precisa de minutos de silêncio real. Pare tudo por um instante. Feche os olhos, escute sua respiração. Observe seus pensamentos sem se envolver com eles. Esse simples exercício treina sua mente para não reagir a cada pensamento que aparece. A quietude é a academia da clareza mental. Quanto mais você pratica, mais forte fica sua calma, mesmo em dias difíceis. A mente que aprende a ficar em silêncio aprende a ver com precisão. Faça uma pausa antes de agir impulsivamente. O impulso é inimigo do discernimento. Sempre que algo te alterar, te irritar ou te assustar, não responda imediatamente. Caminhe um pouco, fique em silêncio. Conte até 10 se for necessário. A pausa é o espaço onde a emoção se separa da ação e nesse espaço você recupera sua liberdade. A vida não se trata de reagir, mas de escolher. Quando você controla sua calma, controla seu caminho. A ansiedade deixa de sequestrar sua mente. Os problemas deixam de parecer monstros e se tornam situações que você pode lidar passo a passo. Você começa a notar opções onde antes só via limites e toma decisões que, em vez de te apagar, te constroem. O resultado é simples, mas poderoso. Você tomará decisões mais sábias e evitará erros causados pela ansiedade. Será mais dono de si mesmo. Terá uma mente mais silenciosa, mais focada e mais forte. E então descobrirá algo que sempre esteve ali. As soluções não aparecem quando você grita mais alto, mas quando respira mais fundo. Quando a mente se acalma, a vida se organiza. E quando a vida se organiza, o caminho se torna claro. Meditação 15. Você não pode mudar o que não aceita. Você não pode mudar o que não aceita. Você pode fugir, justificar, minimizar ou ignorar, mas cedo ou tarde a verdade sempre volta para bater na sua porta. E enquanto continuar negando o que te dói ou o que te limita, continuará preso à mesma versão de si mesmo, repetindo os mesmos erros e carregando os mesmos pesos. A aceitação é desconfortável, mas é o começo de toda transformação profunda. Nada pode melhorar se você não tiver coragem de reconhecer o que está errado. Olhar sua realidade de frente não te enfraquece, te desperta. É o ato mais honesto que você pode ter consigo mesmo, parar de inventar histórias e começar a ver o que realmente está aí. Aceitar não é desistir. Desistir é abandonar. Aceitar é assumir. Quando você aceita, recupera poder. Para de culpar o destino, as circunstâncias, os outros ou a si mesmo pelo que não pode controlar e começa a focar no que realmente pode mudar. A negação, por outro lado, te aprisiona em um ciclo onde nada avança porque nada é enfrentado. Fingir que algo não está errado não faz desaparecer, apenas torna o dano mais profundo. A verdade incomoda, mas também liberta. Segundo o estoicismo, Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ensinavam que a razão só pode agir quando a mente é capaz de ver a realidade como ela é. Diziam que aceitá-la sem enfeites e sem auto-engano permitia agir com virtude e clareza. Para eles, a negação era uma forma de escravidão interna, pois impedia a pessoa de exercer seu poder sobre as próprias decisões. A aceitação, ao contrário, era o ponto de partida para viver de maneira coerente, forte e consciente. Enfrente sua realidade sem desculpas.
Não se esconda atrás de justificativas que apenas te mantêm parado. Se você não está onde gostaria, admita. Se um hábito te destrói, reconheça. Se um relacionamento te desgasta, aceite. Se seus medos te paralisam, não negue. A clareza dói, mas ilumina. A negação anestesia, mas destrói. O que você aceita pode mudar. O que você nega te controla. A realidade não é sua inimiga, é seu ponto de partida. Admita suas fraquezas sem vergonha. Você não é menor por ter falhas, é humano. Todos nós temos áreas para melhorar, feridas a curar, partes de nós que ainda não dominamos. A vergonha paralisa, a honestidade impulsiona. Reconhecer suas fraquezas te torna mais forte porque permite trabalhar nelas. Não se defina pelo que falta, mas pela coragem de encarar a si mesmo. A aceitação não te diminui, te torna consciente. Trabalhe a partir da verdade, não da negação. Quando você age a partir do real, suas decisões são mais sábias e seus passos mais firmes. Você já não caminha a partir da ilusão, mas da lucidez. Não desperdiça energia sustentando máscaras, porque já não precisa delas. O trabalho verdadeiro só pode começar quando você sabe exatamente o que está tentando curar ou melhorar. A negação te mantém no mesmo lugar. A verdade te impulsiona para frente. E quando você escolhe aceitar, tudo começa a mudar. Você nota uma mudança na sua mente, já não briga com a realidade, você a compreende. Nota uma mudança nas suas emoções, elas já não te assustam, você as observa. Nota uma mudança na sua vida, você já não repete o mesmo padrão, você avança. A aceitação abre a porta, a ação atravessa o caminho, a constância te leva até a nova versão de si mesmo. Você alcançará mudanças reais e profundas, não melhorias superficiais, não avanços temporários, mas transformações que nascem da raiz, porque nascem da verdade. Sentirá leveza, consciência e mais domínio sobre sua vida. Porque quando você para de fugir, quando para de negar, quando finalmente enfrenta com coragem, aí começa sua verdadeira transformação.